Sejam muito bem-vindos ao Formação em Pauta com o CEPAM. Eu sou a professora Rita Clay Neves, pedagoga do Departamento de Políticas e Programas Educacionais do DEP. O episódio 3 vai falar sobre o pedagogo na escola, as diretrizes das ações pedagógicas. Trouxemos aqui uma equipe de especialistas e quem vai iniciar esse diálogo é a professora Adriana Maciel Antonácio, diretora do Departamento de Políticas e Programas Educacionais. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana Antonácio, eu sou diretora do Departamento de Políticas e Programas Educacionais da SEDUC e estou aqui para falar com vocês sobre as diretrizes das ações pedagógicas inerentes ao pedagogo em nosso contexto escolar. Antes de falarmos diretamente do papel do pedagogo, gostaria de mencionar a vocês um pouquinho de como funciona o setor pedagógico no âmbito da escola. Denomina-se pedagógico o conjunto de elementos que são intercomplementares e estão imbricados em um processo de educação. Os movimentos, os poderes, as crenças, as linguagens, as subjetividades e as rotinas. Quando o pedagógico está inserido na escola, apresenta-se regulamentado, institucionalizado, normatizado, além de incidirem sobre ele determinadas relações de poder próprias daquele espaço e daquele tempo. O que eu gostaria de mencionar e trazer a vocês em relação a isso? É importante compreendermos que o pedagogo é aquela figura que realiza essas articulações do setor pedagógico. Lembrando que o setor pedagógico consiste na alma das nossas escolas, visto que é através dele que construímos os processos de aprendizagem dos nossos estudantes e através dele percebemos as aprendizagens, as competências, as habilidades, os processos de recuperação e tantas outras esferas. Além disso, essa relação de poder do pedagogo se exerce num papel ali de articulador com os diferentes atores dentro das nossas escolas. Nesse contexto, o fazer pedagógico da escola passa pelo pedagogo, sendo indiscutível a sua importância no processo de ensino e aprendizagem. O fazer pedagógico perpassa as situações rotineiras que costumamos nos deparar no contexto da escola. Nesta imagem, vocês podem ver aí algumas pessoas conversando com a figura da pedagoga, que basicamente articula uma série de relações. As relações inerentes à gestão escolar, as relações inerentes aos estudantes, às famílias dos estudantes, aos professores e muitas vezes em relação aos demais servidores administrativos, mas que também contribuem com o seu papel na aprendizagem dos nossos estudantes. É muito importante que o pedagogo se insira e se entenda como elemento fundamental deste fazer pedagógico, auxiliando o docente em seus processos, inclusive de planejamento de suas aulas, e que através destes momentos de reflexão, como vivemos hoje, possamos entender as ações inerentes a este profissional e como ocorre o seu fazer pedagógico dentro da escola. Aqui nós trazemos alguns elementos deste fazer. O primeiro elemento que julgamos essencial consiste no suporte aos professores. Por que suporte aos professores? Porque os professores estão ali com 4, 5 turmas, pensando num processo de planejamento e de aprendizagem. Porém, o pedagogo pode trazer dicas, ele pode, com todos os seus estudos inerentes a políticas públicas educacionais, inerentes à construção de projetos educacionais, trazer ao professor novas metodologias, ideias e concepções que talvez por estar muito envolvido no processo de ensino e aprendizagem, o professor não consiga enxergar. Então, o principal papel do pedagogo em relação ao professor, ao contrário do que muitos pensam, não é de fiscalizar o trabalho docente, é de construir um melhor trabalho docente, servindo como um suporte para a figura do professor.
Você, pedagogo, que entrou na rede da Secretaria de Estado de Educação e Desporto há pouco tempo ou nos últimos concursos, precisa se enxergar como esta figura que apoia o professor. Você, professor, que está em sala de aula, precisa enxergar o pedagogo como esta figura que vai lhe auxiliar a construir uma aula ainda melhor para os nossos estudantes. Além disto, é necessário que o pedagogo conheça o contexto da escola, entenda as suas capacidades, as suas limitações, os projetos que podem ser desenvolvidos com os recursos que a escola dispõe, quais são os funcionários da escola, pedagógicos ou administrativos, porque ele funciona como um elo entre esses servidores, juntamente com o gestor e o secretário. Então, ele precisa conhecer aquele contexto, as potencialidades da escola, as dificuldades, para trazer também ao gestor sugestões de melhoria e a nós da Secretaria de Estado de Educação. Nesse contexto, ele acaba apoiando a gestão escolar. E esse processo de apoio da gestão não é um processo simplesmente de trazer demandas, dificuldades com um aluno ou com um pai que porventura não veio, não frequentou a reunião de pais. Esse apoio é exatamente de mostrar ao gestor que o fazer pedagógico é a razão de ser de nossas escolas. Sem a figura do pedagogo, sem a figura da aprendizagem e deste fazer pedagógico articulando o papel dos professores nesse contexto, não há escola. Então, o principal papel do pedagogo é trazer ao gestor novas possibilidades de aprendizagem, possibilidades de recuperação e recomposição de aprendizagens e mostrar todo o contexto escolar que todos estão envolvidos nesse processo pedagógico. A articulação das ações na escola, muitas vezes o pedagogo é aquele que domina todos os projetos das mais diversas áreas do conhecimento, fazendo aquele processo de interdisciplinaridade entre as diferentes componentes curriculares e fazendo com que os professores acabem se conhecendo, conversando, dialogando e criando novas perspectivas de aprendizagem. Então, esse papel do pedagogo também é relevante. Ele é um articulador de todas essas ações no contexto escolar. Há um papel que é um pouco mais complexo, que demanda uma certa liderança, uma certa tranquilidade, que é o papel de mediar as dificuldades ali entre a comunidade e a escola, entre os pais e os seus estudantes. Ali, porventura, um pai que não está sendo tão frequente, que não está assistindo o filho como deveria, como nós esperamos enquanto secretaria, como o pedagogo espera enquanto responsável do fazer pedagógico, e ele precisa ali, porventura, chamar aquele pai, conversar com a comunidade, em alguns momentos acionar conselho tutelar para fazer com que efetivamente este pai seja um parceiro da escola e entenda a sua responsabilidade. Principalmente em um contexto como nós vivemos hoje de não violência, essa figura do pedagogo nessa articulação com os pais, com a comunidade de uma forma geral, é essencial para fazer com que o estudante seja assistido. E um estudante que é assistido em casa e na escola tem muito menos possibilidade de incorrer em qualquer conduta inapropriada na escola ou fora dela. E no acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, que está totalmente articulado com o processo de suporte que ele traz aos professores. Essa figura, ele pensa a aprendizagem um pouco mais distante ali do contexto da sala de aula, ele pode estar próximo, assistindo às aulas dos professores, verificando novas possibilidades de metodologias, uma didática diferente, para fazer com que aquele estudante que, porventura, está encontrando alguma dificuldade, encontre o seu caminho. O meu recado para vocês hoje, o nosso recado enquanto Secretaria de Estado de Educação e Desporto, é que o pedagogo esteja sempre próximo do professor, próximo ao gestor, próximo aos pais e demais atores da escola. Ele é uma figura essencial e quanto mais cedo todos os atores escolares entenderem esse papel e entenderem a responsabilidade, a grandeza do trabalho do pedagogo, tão logo nós teremos ainda melhores resultados de aprendizagem. O meu muito obrigada e vamos continuar com a nossa equipe.
E dando continuidade aqui ao nosso diálogo, estamos com os nossos convidados, a professora Eucilene Nogueira, pedagoga, atuando na gerência de ensino regular. Temos aqui o professor Ednei Neves, pedagogo do Departamento de Políticas e Programas Educacionais. E nós vamos começar com a fala do professor Ednei, trazendo um pouquinho sobre a legislação educacional. Obrigado, professora Rita Clay. Agradeço pelo convite. É uma satisfação poder compartilhar esse momento de diálogo com os nossos colegas pedagogos da capital e do interior. Fico muito feliz pelo convite. Trazemos aqui um pouco sobre a legislação educacional que norteia o trabalho pedagógico, que norteia o trabalho do pedagogo na escola. É importante a gente lembrar que o amparo legal, a legislação educacional, ela é parte integrante do fazer pedagógico do pedagogo na escola. Dentre essa legislação, nós podemos aqui destacar a Constituição Federal de 1988, que é a nossa lei que rege todas as demais leis em nosso país, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. É importante destacar, colega pedagogo da capital, do interior, a nossa LDB constantemente sofre algumas alterações, algumas atualizações, então é importante que nós estejamos sempre atentos a essas mudanças, que estejamos ali sempre procurando fazer uma leitura do que foi alterado, qual foi o artigo que foi atualizado. Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, essa lei nós constantemente utilizamos muito na escola. Há situações que nós precisamos recorrer a esta lei para fundamentar algum relatório de alguma situação específica que ocorreu com algum estudante no ambiente escolar. Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC. É importante também, colega pedagogo, que você tenha a leitura desse documento, que você tenha ali ele em arquivo, seja impresso ou seja de forma online, para que você possa aí estar trabalhando com os professores para tirar as dúvidas em relação às competências, às diretrizes, às orientações que estão emanadas na Base Nacional Comum Curricular. As diretrizes curriculares nacionais. As diretrizes curriculares nacionais, como bem diz a definição, ela direciona os currículos. É muito importante também para você, colega pedagogo, ter essa leitura, estar ali conhecendo o que diz cada artigo dessa diretriz. Proposta curricular da rede estadual. Essa é a nossa proposta curricular. Temos a proposta do ensino fundamental, temos a proposta do ensino médio, do ensino fundamental, tanto anos finais, quanto dos anos iniciais e do ensino médio. É importante você ter essa leitura das propostas, né? Você consegue aí ter acesso a todo esse material na nossa plataforma Saber Mais, da Secretaria. Depois a gente pode estar disponibilizando para vocês o link. Nessa plataforma vocês estarão aí encontrando todo esse suporte, toda essa legislação que nós trazemos aqui hoje para vocês. Regimento Geral das Escolas Estaduais do Estado do Amazonas. O nosso regimento aí é amparado pela Resolução 180 do ano de 2022. Ele rege as normas, ele rege as diretrizes, as orientações a todas as escolas da rede estadual. Trago para vocês aqui o artigo 155 do Regimento Geral das Escolas da Rede Estadual. Esse artigo ele define
algumas atribuições específicas para você, colega pedagogo, desenvolver a sua prática na escola. Dentre elas aqui, eu posso destacar participar das ações pedagógicas e acadêmicas da unidade escolar, com o diretor, administrador escolar e corpo docente. Mas o que é isso, professor Ednei? Eu vou estar ali sempre com a equipe gestora, com os demais membros da equipe escolar, participando de todas as ações que são inerentes ao fazer pedagógico. Esse é o seu papel, pedagogo, é o nosso papel. Participar e acompanhar a execução e avaliação do regimento escolar, do projeto político-pedagógico e outros programas vigentes. É importante, colega pedagogo, ter a sua contribuição nesses documentos, seja ela no projeto político-pedagógico, seja na construção do regimento interno, seja na proposta curricular da escola, seja na construção de algum projeto específico que vai ser desenvolvido, que vai ser executado. É importante ter essa sua contribuição. Organizar o quadro de atividades pedagógicas da unidade escolar, uma ação que é muito importante. Você precisa ali ter essa organização para poder executar as suas ações no decorrer de uma semana, no decorrer do mês. Você vai criar ali uma estratégia de execução dessas ações. Você vai criar ali, construir o seu calendário escolar, o calendário da escola, que vai ser utilizado aí durante o ano letivo para a execução das ações. Dentre as atribuições emanadas no regimento escolar, temos registrar as ocorrências administrativas e pedagógicas de indisciplina dos estudantes e, porventura, de algum servidor. Essa é uma atribuição que nós, enquanto pedagogos, trabalhamos diariamente na escola. É importante você ter ali um livro de ata específico para registrar essas ações, essas ocorrências, seja de algum servidor, seja de algum aluno, de alguma situação específica. É importante você ter esse registro. Acompanhar o cumprimento das metas educacionais. Esse ano é um ano de SAEB, é um ano que você, pedagogo, tem uma participação muito importante nesse processo. É você que é o elo, o articulador de todo esse processo das ações inerentes ao SAEB. É você que articula com os professores, é você que articula ali diretamente com os alunos, com aquele aluno com aquele estudante que, porventura, está tendo alguma dificuldade. É você que vai ali sentar com os professores, reunir com os professores. É você que vai ali traçar metas, estratégias que possam vir melhorar o desempenho da escola. Acompanhar e orientar os professores sobre o efetivo preenchimento e controle do diário digital. Essa é uma ação que diariamente nós, pedagogos, trabalhamos com os professores, seja uma orientação do diário digital, ou seja, uma orientação do diário físico. Acompanhar o cumprimento do plano de gestão juntamente com os demais membros da equipe escolar ou do conselho escolar. Ou seja, você também tem essa atribuição juntamente com o gestor escolar de acompanhar as ações que estão sendo desenvolvidas, quais ações estão sendo executadas no plano de gestão, qual ações serão executadas no decorrer do período, que ações deram certo, qual a avaliação de uma determinada ação que foi feita, qual o êxito dessa ação. Então, essa é uma atribuição também sua. Elaborar e executar atividades pedagógicas com a finalidade de sanar as dificuldades de aprendizagem dos estudantes.
Ou seja, você, colega pedagogo, que trata diretamente, né, com o professor, com os demais membros da equipe gestora, você tem uma contribuição muito importante na elaboração desse plano de ação, desse plano estratégico que vai ali nortear o trabalho pedagógico, o seu trabalho pedagógico na escola. Muito importante essa fala do professor Ednei, quer dizer que as ações da escola, todas as ações da escola, elas têm uma base, né? Um fundamento. Tudo que se pratica na escola, todas as vezes que o pedagogo ele precisa fazer uma orientação, ou seja o professor, seja o aluno, seja a família, nós temos documentos legais que baseiam isso, não é, professora Silene? É isso mesmo. Então, tenha sempre como seu aliado o regimento escolar, a nossa proposta pedagógica, e isso vai ajudar muito no seu trabalho. Vamos trazer aqui a palavra da professora Eucilene Nogueira, que vai também trazer contribuições para esse nosso diálogo. Obrigada pelo convite. Professora, na verdade uma continuação do que o professor Ednei já nos trouxe, né? A gente vai falar especificamente de diretrizes do pedagogo, que já são essas mesmas questões que o professor Ednei já trouxe. São diretrizes que estão na BNCC, são diretrizes que estão no regimento escolar, são diretrizes que estão na Constituição, no ECA. E aí a gente vai dividir esse material, essas diretrizes, em algumas dimensões, para que fique mais claro para o trabalho pedagógico compreender em que ponto essas diretrizes elas diferenciam ou elas têm semelhanças, né? E a gente pode falar assim das matrizes de competência do pedagogo, que essas competências e habilidades inerentes ao fazer pedagógico são essenciais a todos os profissionais que fazem parte do contexto escolar. Então, por meio dessas diretrizes é que podemos desenvolver as atividades com uma maior eficiência. E a gente vai ver a importância de dominar essas habilidades como um diferencial no fazer pedagógico na escola. Então, quando o pedagogo domina essas diretrizes ou tem um conhecimento da maioria dessas diretrizes, já dá para ele fazer um trabalho bem mais eficiente. Quando a gente fala das matrizes do pedagogo, de competência do pedagogo, a gente vai pensar aí em 4 dimensões, né? A gente pode dividir em dimensão técnica, dimensão humana, dimensão pedagógica e também uma outra dimensão que a gente vai falar a seguir. Então, o que seria a dimensão técnica, né? Dentro do trabalho e das diretrizes do pedagogo, nessa primeira dimensão técnica, uma das competências essenciais é manusear aparatos tecnológicos. Funciona, professora Rita, assim, a gente fala que o professor pedagogo tem que ter essa competência, no entanto, ele tem dentro dessa competência habilidades que ele precisa também adquirir. O que são essas habilidades? São como desenvolver as ações para garantir essa competência. Quando eu digo manusear aparatos tecnológicos, eu estou dizendo que o meu pedagogo, atualmente, ele precisa ter conhecimento das tecnologias. O pedagogo, por exemplo, dentre essas habilidades, ele precisa saber encaminhar um e-mail, né? Ele precisa saber, dentro da competência técnica, redigir um ofício, ele precisa saber redigir uma ata, ele precisa também manusear aplicativos, né? A gente teve aí a questão da pandemia, que foi bem amplamente divulgada a necessidade de manusear as questões tecnológicas. E nem todos os pedagogos, nem todos os professores, assim como nós, não estávamos preparados. Foi um grande desafio. Depois que nós passamos por essa experiência, nós entendemos que não dá para voltar atrás, nós temos que continuar, não é mesmo? A gente vai para a segunda competência, que seria organizar e registrar
e arquivar também a documentação pedagógica. Essa questão de organizar, registrar e arquivar, no nosso fazer pedagógico, né, enquanto pedagogo, até mesmo enquanto professor da rede estadual, enquanto gestor de rede também, é importante a gente fazer esses registros. Eu acho que todos nós já passamos por situações que a gente entende que palavras o vento leva, existe até esse jargão. Por quê? Porque o pedagogo precisa registrar o que está acontecendo dentro da escola. Então, aconteceu determinada situação envolvendo um estudante, envolvendo um professor, envolvendo um pai de aluno. Se o pedagogo não tem esse registro, como ele vai ter evidências daquilo que aconteceu? Não somente registrar, mas guardar. Onde é que eu arquivei esse arquivo para que seja de conhecimento da próxima equipe técnica, né? Que às vezes pode ocorrer mudanças na equipe técnica e depois esses documentos ficarem perdidos. Então, assim, os registros são importantes para que você tenha evidências do que está acontecendo. Digamos que um aluno com algumas situações, um aluno com indisciplina, vem ali constantemente apresentando um comportamento não muito adequado na escola. E em determinado momento isso foge ao controle da escola. O que acontece? Se mais à frente a escola recebeu uma denúncia de que não deu atenção para o estudante, onde é que o pedagogo registrou essas situações, né? Mas não é uma competência só do pedagogo, lembrando, mas é o principal, porque é ele que vai ter essa competência pedagógica e técnica. E aí a gente vai para as próximas competências. A competência 3, ainda na dimensão técnica, é elaborar instrumentos de registro. Existem instrumentos que a gente conhece, que são oriundos da própria secretaria, né, que são encaminhados, outros são também elaborados pelas coordenadorias. No entanto, existem documentos que não existem documentos que não foram elaborados pela secretaria. Mas o pedagogo, tendo essa noção de que está precisando do instrumento, ele pode elaborar. Então, eu não tenho aqui, eu sei que os professores estão constantemente tendo problema com atrasos. Eu tenho a frequência, mas eu não tenho uma forma de registrar o que está acontecendo. Eu posso, enquanto capacidade técnica, elaborar um instrumento que sirva como evidência, né? Lembrando que a gente volta na fala da professora Antonácio, não é no sentido de fiscalizar, mas no sentido de ter evidências. A quarta competência diz respeito a elaborar e organizar mecanismo de divulgação dos resultados da escola. É interessante a gente falar dessa competência também, porque o público externo, ele tem o direito de saber o que está acontecendo na escola. Então, quando eu digo que eu preciso elaborar e organizar essas informações, mostrar essas informações, eu estou falando dos murais da escola, os painéis. Esses painéis, eles são muito importantes para que toda a comunidade escolar tenha acesso, tanto os alunos quanto os pais desses alunos, desses estudantes. Existe uma questão assim, há pais que falam, não, o IDEB da minha escola é 7. O outro fala, o IDEB da minha escola é 5 ponto alguma coisa, né? Mas se você for perguntar desse pai o que é o IDEB, ele não sabe. Muitas vezes, né? Pode ocorrer que ele saiba, mas alguns não sabem. Então, se tiver um painel educacional explicando IDEB, o IDEB da escola é 7. Mas o que é o IDEB? Então, são informações importantes que também vão auxiliar. Então, você, pedagogo, pode verificar se na sua escola essas informações estão disponíveis para todos. A gente vai para a próxima dimensão, que é a dimensão pedagógica. E a gente vai ver que as dimensões aí, elas se entrelaçam, né? Uma hora parece que a dimensão técnica é muito próxima da pedagógica e a gente só fez no modo de tentar organizar essas competências. Então, na dimensão mais voltada ao pedagógico, nós temos a competência 5, reunir, discutir
e apresentar a proposta para a organização do processo educacional. Então, quando eu falo de reunir, eu estou falando das reuniões pedagógicas que eu preciso fazer na escola. Quando você, enquanto pedagogo, vai participar de uma reunião, vai participar de uma reunião da escola junto ao gestor, você precisa levar uma pauta com temáticas definidas. Então, a gente vai fazer uma reunião para falar aqui sobre a saída dos estudantes, sobre o horário do lanche, como é que a gente vai organizar. Mas não pode ser um assunto aleatório, assim, mal planejado, tem que estar em ata. E os professores têm também que ter conhecimento dessa ata. Mais importante também do que ter esses assuntos definidos em ata, é importante que o pedagogo leve algumas opções, algumas estratégias, já pense em alguns elementos para levar. Porque se você leva somente os problemas e não leva soluções, então você está também criando ali, contribuindo para um ambiente que pode acontecer uma complicação, uma confusão, né? Então, são situações que nós, enquanto pedagogos, temos que estar bem atentos. A próxima dimensão a próxima habilidade e competência é desenvolver estratégias de cogestão ou de apoio à gestão escolar. E aí eu peço a contribuição do professor Ednei, que já foi gestor escolar também, da importância, né? Qual é a importância, professor, do pedagogo trabalhar como cogestor, porque é um trabalho colaborativo, né? Uma gestão democrática. Assim, professora Silene, eu vejo o pedagogo nesse apoio à gestão escolar como uma pessoa muito importante. Por quê? Porque é o pedagogo que está ali diariamente com o gestor, tratando, alinhando as ações. A gente tem uma ação para ser executada, então o pedagogo ele precisa recorrer ao gestor. Gestor, nós temos uma ação específica para ser executada. Qual a estratégia nós iremos utilizar? De que forma será executada? Então, eu penso que o pedagogo ele tem esse papel fundamental nesse alinhamento das ações. Por quê? Porque ele é a pessoa que está ali com o gestor diariamente, seja uma ação específica da secretaria, ou seja uma ação que vai ser ali uma ação interna da escola. Antes de ser executada, tem todo um planejamento a ser feito pela equipe gestora, pelo gestor escolar, pelo colega pedagogo, que faz toda essa tratativa. Professora Rita Clay, a senhora também, que já foi gestora escolar, né? Eu acho que a senhora também trabalhava dessa forma. Sim, claro. E quando você estava falando a respeito dos registros, eu lembrei de uma prática, que era uma prática minha como pedagoga, às vezes nós reuníamos na sala dos professores, ainda que fosse para um informe, eu trazia impresso, né? O informe que fosse, nós vamos ter ação X dia, a semana que vem. Eu trazia impresso, informava a todos, nós conversávamos e todos assinavam. E aí eu colocava no mural dentro da sala dos professores. Por quê? Às vezes o professor que naquele dia não estava, ele faltou, mas ele não vai ficar sem aquela informação. Ele vai estar ciente porque vai estar ali no mural. Então, tinha o informe com a assinatura de todos os presentes e quem não estava presente no dia que fosse, ficaria ciente. Então, nós vimos que essa prática, eu juntamente com a minha gestora, essa prática melhorou muito o trânsito de informações dentro da nossa escola. Aí a gente continua, né, apresentando aqui as competências. Nós temos, além da cogestão, nós temos a articular ações de construção ou intervenção educacional com outras instâncias. Neste caso, está relacionado às parcerias que você faz com outras instituições. Nós temos, no contexto da secretaria, escolas que não possuem um ambiente, né, de prática de educação física. Todavia, existe na comunidade uma quadra esportiva ao lado da escola, que tem um acesso facilitado, né?
Então, pode ocorrer nessa situação, uma situação de exemplo, né? Pode acontecer nessa situação do pedagogo ter conversado, ou o gestor ter conversado com essa instituição, mas dentro dessa competência do pedagogo, seria interessante que ele registrasse isso, né? A gente fala em parcerias, mas não pode ser uma parceria boca a boca, como se fala, né? É preciso ter o registro. Então, se eu faço a parceria com uma instituição, uma igreja que ofereça a quadra de esportes, pega um documento, um registro, diga qual foi a data, né, que vocês fizeram essa parceria, solicita ali uma assinatura. Por quê? Vamos pensar assim mais para frente. Digamos que nas terças e quintas a escola utilize a quadra de esportes e, por acaso, um aluno se machucou na quinta-feira na quadra de esportes. Pode ser que um pai entre com alguma ação judicial dizendo que a escola tinha tirado o filho lá de dentro do ambiente e que não estava autorizado. Então, olha a importância de você ter evidências, registros junto à comunidade escolar de que dê respaldo para a escola que você está utilizando aquele espaço. Então, a gente vê que muitas dessas habilidades, competências, não são de forma a dar mais trabalho para o pedagogo, mas de subsidiar o trabalho dele, né? Para que até o ajude a sair de situações que poderiam complicar o fazer pedagógico. A próxima competência, a competência 8, ainda na dimensão pedagógica, é incentivar e desenvolver ações em prol da educação democrática. Quando a gente fala muito da educação democrática, às vezes a gente pensa somente no docente, no gestor e no pedagogo. E aí a gente vive num ambiente que é preciso também ouvir os estudantes, né? A participação do Grêmio Estudantil, a participação da PMC, a participação da comunidade. Então, se eu vou tomar decisões junto ao gestor, eu preciso da participação dessas pessoas, né? Então, de repente, eu quero fazer algum projeto na escola, mas os meus alunos não estão tão interessados. É necessário ouvir esses estudantes. Claro que nem sempre se acata tudo que o estudante quer, mas ouvir e ter um pouco de imparcialidade, ouvir os motivos dele e verificar, né, o que pode ser a melhor saída para a escola. A gente passa, então, para a dimensão política, né, que seria analisar e auditar documentos. Então, essa questão de analisar e auditar documentos também tem muito a ver com esses procedimentos de gestão democrática. Também, digamos que venha alguma denúncia para a escola, né? Qual é o papel do pedagogo? Ele lê isso antes, fazer uma espécie de auditoria, né? Ele verificar. E sempre, como o professor Ednei trouxe, comparar com a legislação, né? O que está acontecendo? Isso está no regimento? Isso, eu tenho amparo na LDB para tomar tal atitude? Então, é necessário que se conheça a legislação educacional para fazer uma possível auditagem. A próxima competência é diagnosticar as necessidades e promover as ações formativas e de aperfeiçoamento docente. Então, muitas vezes a necessidade, a dificuldade não é só do estudante. Às vezes o professor também pode apresentar uma dificuldade a lidar com algumas situações dentro da sala de aula. O professor, ele consegue atender 90% da turma, mas aqueles 10% de estudante ele não está conseguindo. Então, é o momento, como o professor Ednei falou, desse apoio do pedagogo. Também, em relação às ações de aperfeiçoamento, né, o pedagogo ele tem essa competência, tem essa habilidade também de fazer esses encontros serem mais proveitosos, essas reuniões, elaborar encontros formativos na escola e, sobretudo, a troca de experiências. Às vezes, pode ser que na minha turma
não esteja funcionando determinada metodologia, né? Mas o colega, ele tem uma prática que pode me ajudar. Então, esse compartilhamento, ele é muito importante. Na dimensão política ainda, nós temos aplicar comportamento investigativo, diagnosticando problemáticas educacionais. Eu estou tendo problema na escola, nós estamos tendo problema com a evasão escolar. Quem é que vai investigar? Né? Será que cabe somente ao gestor essa preocupação? Porque o professor, muitas vezes, ele não tem esse tempo disponível para estar tentando entender o porquê o aluno está faltando. Então, é também uma ação inerente ao fazer pedagógico. Fazer essa investigação. Nós temos muitos casos, né? Tem muitos alunos, o índice de reprovação está muito grande. Aí o pedagogo, ele entra para tentar entender o que está ocorrendo ali naquela turma. Agora, então, a gente passa para competências da dimensão humana. Nós temos aí a competência de desempenhar a função a partir de comportamentos éticos. Esses comportamentos éticos são, por exemplo, eu tenho 2 professores, eles trazem situações de conflito, apresentam isso para o pedagogo. Eu, enquanto pedagogo, eu tenho que ter ética e postura para ser imparcial. Eu não posso ficar do lado de A ou de B num primeiro momento. Eu tenho que entender, isso vai minimizar possíveis conflitos na escola. Então, assim, também tem que tomar cuidado, né? Alguém te traz uma informação, ele está confiando no seu papel pedagógico, na sua ética profissional. Se você passa essa informação para um terceiro professor sem autorização, você também já quebrou um vínculo que podia ser positivo ali, né? Nós temos a competência 14, atender os alunos sob os prismas da orientação educacional. A professora Rita, ela foi pedagoga nas escolas, né? Ela sabe bem como funciona essa orientação educacional e aí pode também estar contribuindo com a experiência, né, professora? Claro. Muito importante, quando formos fazer uma orientação, termos em mente que nós estamos ali falando em nome da Secretaria de Educação. Então, eu sempre, na minha prática, tive esse cuidado, porque uma coisa é o que eu acho, o que eu penso e os meus direcionamentos. Sempre que você, pedagogo, precisar fazer uma orientação, busque saber quais são as orientações que a secretaria emana, né, para não cometermos erros. E essa foi uma coisa que me ajudou muito. Eu sempre buscava ver mesmo o regimento, o que o regimento diz. Essa orientação que eu dava, inclusive, na ata eu deixava registrado, se, por exemplo, era uma conduta inadequada de um aluno ou de um professor mesmo, buscava lá no regimento qual é o artigo. Então, assim, nós estamos conversando sobre essa conduta que feriu o artigo 14 do regimento das escolas estaduais. Então, assim, ter esse cuidado de as suas orientações estarem alinhadas à Secretaria de Educação, que é onde nós prestamos o serviço. Isso. E aí a gente vai para a competência, a última competência que trouxemos, que são resolver conflitos entre aqueles que pertencem à comunidade escolar, que também já foi bastante falado, né, da importância do pedagogo entrar como mediador de conflitos, né? Não são todas as vezes, mas sabemos dessa necessidade. Tivemos recentemente os casos de violência na escola que estão sendo trabalhados, né? E, assim, são situações que a figura do pedagogo pode ser essencial para diminuir o medo, a ansiedade dos estudantes. Então, eu, enquanto profissional, posso ser aquele profissional ou que acalma, vai ficar tudo bem, nós estamos com tudo sob controle, ou eu posso ser aquele profissional que também vai ajudar a aumentar essa ansiedade dentro da escola. Então, a importância da gente observar, né? Você vê aí que o pedagogo, dentre as muitas atribuições que tem,
ele, além de ter que elaborar estratégias, acompanhar, orientar, ele ainda tem que estar atento ao que está acontecendo no ambiente, né? Eu espero ter contribuído. Com certeza. E essa nossa conversa trouxe muita contribuição, eu tenho certeza, né, professor Ednei? E eu queria encerrar aqui. Queria acrescentar um pouco, sim. Sobre, como a professora Silene falou, das situações que chegam, né? Geralmente, o estudante ele leva a situação, quando ocorre na sala de aula, ele leva primeiramente ao pedagogo, como a professora Silene falou. É muito importante a gente não deixar passar. Eu, enquanto pedagogo, a você, colega pedagogo, ocorreu uma situação, o estudante lhe procurou, é uma situação grave, é importante você levar à gestão da escola, é importante você fazer as tratativas necessárias, né? Porque isso vai mostrar que você está fazendo ali um trabalho seguro, um trabalho pedagógico eficiente, porque geralmente eles levam essas situações, os estudantes, eles levam as situações primeiramente ao pedagogo. Então, para a gente não deixar acontecer, né, professora Silene? Então, a gente já faz as tratativas, leva a gestão escolar e toma as medidas necessárias, né? Seja para uma situação que tem que convocar o conselho tutelar, ou seja uma situação que você tenha que recorrer à coordenadoria ou à coordenadoria regional. Então, você, colega pedagogo, tem que ter esse olhar, né, de avaliar ali a situação, a gravidade da situação e levar, né, a gestão escolar e fazer ali a tratativa correta. Claro, dentro do amparo legal, como a professora Rita bem pontuou aqui. Então é isso. Nós gostaríamos de encerrar esse momento, esse diálogo, que foi muito proveitoso, né? Esperamos que tenha contribuído aí com o fazer pedagógico de vocês, nossos amigos da capital e do interior. Encerramos aqui agradecendo a presença dos nossos queridos, a professora Eucilene Nogueira, professor Ednei Coelho, a nossa querida professora Adriana Maciel Antonácio, diretora do DEP. Encerramos aqui esperando ter contribuído com o trabalho dos senhores. Muito obrigada e até a próxima.